Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adilson e essa é mais uma aula do nosso curso de Python para iniciantes. E hoje a gente vai falar sobre funções, definição, argumentos e retornos de valores. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Yasmin Santos e ao Bruno. Obrigado, viu pessoal? Obrigado mesmo pelo carinho e isso com certeza me motiva, me impulsiona a continuar fazendo as nossas aulas aí. Bom, e agora então vamos para a aula de hoje para a gente falar de funções dentro do Python. Ou seja, funções são blocos de código que são projetados para realizar uma tarefa específica e podem ser reutilizados em diferentes partes do seu código. As funções ajudam a tornar o código mais modular, mais legível e mais simples de manter. Ou seja, a gente definindo uma função, a gente consegue chamar ela sempre dentro do nosso código de um jeito bem mais fácil, bem mais simples. Para definir uma função no Python, o que a gente precisa? Deixa eu maximizar aqui, desculpa, tá pessoal? Para definir uma função no Python, o que a gente precisa então? Usar a palavra-chave def, seguida pelo nome da função, que a gente mesmo atribui, parênteses, e dentro dos parênteses pode colocar argumentos ou parâmetros que a função pode receber. E o bloco de código dentro da função é indentado. Isso daqui é importante e tem que ser memorizado, tá bom? Bloco de código tem que ser indentado. E o que é indentação, professor? Eu não sei se eu comentei isso com vocês, pessoal, mas é esse espaço aqui, ó, que é adicionado, tá? Logo depois dos dois pontos. É só apertar Tab que ele já indenta dentro do Python. Então vamos lá, um exemplo prático de função. A gente usa a palavra-chave, então, def, certo? Para definir a função, o nome e parênteses. E logo abaixo, o comando indentado. Aqui está sendo definido a minha função e não tem nenhum argumento. E depois que ser definido isso, a hora que eu chamar, e como que a gente faz para utilizar a função? É só chamar ela, é só digitar o nome dela junto de parênteses. Vamos ver como que fica? Vou selecionar, apertar F9 e pronto. Aqui no console já dá para ver que foi impresso aula de Python. Professor, mas e se eu quiser colocar outro nome? Não tem problema. Você trocando a definição, o nome da função que foi definido, é só chamar ela com outro nome. Simples? Então, vamos para o próximo tópico. Argumentos. As funções podem receber argumentos, que são valores passados para a função, permitindo que a função opere com diferentes dados. Os argumentos são especificados dentro dos parênteses, na definição da função, e podem ser usados dentro do corpo da função. Fala, como assim, né? O principal, a gente define os argumentos dentro dos parênteses, tá? Como que fica, então? Vamos definir uma função com o nome de saudar e já acrescentar, dessa vez, um argumento, que é uma outra variável chamada de nome. E depois que for definido isso, a hora que a gente chamar essa função, vai ser impresso a frase olá e o nome, e a variável que a gente discriminou. Como que fica? Para a gente definir, agora tem que ser passado argumento. Nesse caso, o argumento é uma string. Então, vamos definir essa função e já colocar ela para chamar com o argumento Maria. Aí já vai ser impresso. Olá, Maria. Correto? E se fizer com o João? Aí já é impresso. Olá, João. E assim por diante. Por exemplo, vamos fazer com o Adilson. Aí já aparece Olá, Adilson. Deu para entender? Então, argumentos são inseridos dentro dos parênteses na hora que a gente define a função e tem que lembrar depois de colocar esses argumentos na hora que for chamar a função. Bem simples. Agora, retorno. As funções também podem retornar valores. Para isso, a gente usa a palavra-chave return. E o valor retornado pode ser resultado de uma operação, expressão ou qualquer valor que você deseja que a função devolva. Então, vamos memorizar, vamos marcar isso. Se a gente usar a função return, ela volta valores para nós. Ok? No primeiro exemplo, vamos definir uma função somar. Deixa eu marcar aqui, ó. Vamos definir uma função somar utilizando dois argumentos, A e B. Quando coloca mais de um argumento, é só ser inserida a vírgula. E o que a gente quer que essa função retorne para nós? Retorne para nós a soma de A mais B, das variáveis A mais B.
Então já deu para entender, né? A gente quer que ela retorne um valor, então a gente coloca o comando return e logo na sequência a operação que a gente quer que faça. Então vamos definir essa função. Depois de definido, como que você vai chamar ela? Vamos criar uma variável chamada de resultado e chamar essa função com 2 argumentos. Pode ser qualquer valor numérico, aqui nesse caso eu só coloquei como 5 e 3. Aí como vocês podem ver, já foi executado a linha de comando, assim como já apareceu também aqui no nosso Variable Explorer, no nosso painel de variáveis. Falou, professor, mas eu quero ver esse resultado. Como ele está armazenado em uma variável e se trata de um valor numérico, é só a gente pedir a impressão, o print, dessa variável que a gente armazenou o resultado. Portanto, o resultado fica 8. Correto? Deu para entender mais ou menos a lógica? Aqui o que é importante? A gente lembrar que, se queremos que volte valores a função para nós, tem que ser discriminado o return, o comando return. Um exemplo 2. Nesse exemplo aqui, eu coloquei para calcular a média entre 2 números. Aqui, então, foi definido uma função com o nome calcular média, utilizando 2 argumentos, número 1, num1 e num2, sendo que essa função vai criar uma variável média, onde nada mais é do que a soma dos 2 dividido por 2, e retornar para nós essa variável. Vamos definir ela, então, para ver. Já foi definido. Aí, agora a gente vai pedir o resultado. Salvo em uma variável e coloquei aqui 2 argumentos, 200 e 100. A linha de comando já foi executada e vamos ver o resultado. O resultado aqui deu 160. Correto? Deu para entender? Aí fala, professor, mas vamos trocar esse valor aqui para ver como que fica? Fala, vamos. Vamos colocar 10 e 120 e vamos ver como que fica. Resultado 65. 10 e 15. O resultado 12,5 e assim por diante. Aí, sendo assim, qualquer valor que a gente coloca, chamando a função, sendo que ela já foi definida aqui na parte de cima, ele sempre vai calcular com base nisso. Ok? Deu para entender? Então, essa é a nossa função return, onde a gente pede para que seja retornado valores. Agora, para a gente finalizar a aula, um último exemplo com um loop inserido dentro de uma função. Até porque, depois que a gente entendeu o que significa funções, agora a gente pode começar a incrementar elas um pouco mais. E conforme a gente for avançando no curso, aí vocês vão ver que, além de ser muito utilizado, ainda as funções normalmente dá para ser feito muita coisa dentro delas. Então vamos lá. Vamos ser definida uma função com o nome de sequência, utilizando o argumento números. E vai ser, primeiro de tudo, impresso uma mensagem com a string contador de números, e logo na sequência ele vai ativar um loop dentro do conjunto números, passando por cada elemento, aí lembrando, retornando lá na nossa última aula, né? Para cada elemento dentro do conjunto números vai ser impresso uma f-string com a variável número, daquele loop, daquela iteração. E assim por diante, até finalizar todas as iterações. Vamos ver como que isso fica? Então, primeiro eu vou definir a função e logo na sequência eu vou chamar ela, sendo que aqui, lembrando da última aula também, a gente chama a função e o argumento, ele não está aqui nesse caso só com um número, só como um número. Ele está então como um raio entre 0 e 10. E aí essa função a gente vai pedir para ela contar esses números. Então vamos lá, seleciona tudo. Já tinha selecionado a função, mas eu vou selecionar de novo. E o resultado que aparece é esse daqui. Ok? Lembrando então que o Python começa no 0, né? E aí ele vai contando até o 9. Correto, pessoal? Deu para entender mais ou menos qual que é a lógica? Simples, né? O que a gente precisa lembrar então de funções é que, primeiro, a gente define elas. Logo depois, a gente pode inserir argumentos e, se quisermos que retorne valores, aí a gente coloca return. E dentro das funções a gente pode colocar diversas operações que o Python faz. Ok? E a aula de hoje era basicamente essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E, novamente, se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Bons estudos a todos e até a próxima aula.